Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes no Salão do Centro Espírita Vinha do Senhor, aos que nos acompanham pelas redes sociais e também os desencarnados que vieram acompanhar o nosso estudo de hoje. Sejam muito bem-vindos e tenhamos todos uma boa noite. Nosso estudo de hoje é a parábola do servo trabalhador que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. E nós fazemos sempre uma prece inicial, levando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, pedindo a eles e também aos mentores dessa casa, aos nossos mentores, para que nos iluminem, nos guiem, nos intuam, para que o nosso estudo de hoje seja proveitoso, que possamos aprender com essas lições o que podemos levar para a nossa morada futura, que é o plano espiritual. Nós estamos aqui só de passagem. Pedimos a Deus para que esteja conosco, porque Ele está sempre conosco e em nós. Então, estejamos com Ele também. Que assim seja. A parábola é uma pequena história que tem uma finalidade de transmitir ensinamentos complexos. Jesus usou de parábolas para esclarecer melhor os seus discípulos. Ele usava e usa, e sempre as palavras usam figuras e quadros do dia a dia para facilitar a compreensão das coisas espirituais. E a parábola evangélica é uma instrução alegórica, sempre com um fim moral, como meio de fazer compreender uma lição espiritual. Jesus estava conversando com os discípulos e Lucas registra: e os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta árvore: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Continua Jesus: qual de vós, tendo um empregado ocupado na lavoura ou guardando gado, quando ele voltar do campo, lhe dirá: vem cá, sentar-te à mesa? Antes lhe dirá: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás e beberás. Porventura, agradecerá ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também, vós, depois de haveres feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Naqueles tempos era costume utilizar os servos. Os servos são os empregados que trabalhavam na lavoura ou guardavam o gado, e eles, ao chegarem de tarde, preparavam a ceia para o seu patrão e serviam à mesa. Depois comiam. Aquele que não fizesse isso deixaria de cumprir o seu dever, e o que assim agia não fazia mais do que cumprir a sua obrigação. Para isso tinha sido contratado e recebia o seu salário. Nós precisamos explicar o que significa cingir-se. O trabalho no campo, o trabalho pesado, era feito pelos servos totalmente nus, ou uma pequena tanga. E no sol escaldante do verão, eles vestiam uma túnica larga, enfiada pelo pescoço, e com um turbante na cabeça. Quando terminavam o serviço, entravam em casa com a túnica esvoaçante e não se adaptavam aos serviços domésticos.
Então eles amarravam um cinto em volta do corpo, da cintura. Isso é o cingir-se. E esse cinto, esse cordão, era para facilitar os movimentos do serviço doméstico. Jesus, como sempre, aproveitava os ensinamentos, os acontecimentos do dia a dia para dar as lições. Quando os apóstolos pediram que lhes aumentasse a fé, ele, depois de mostrar as virtudes da fé e o poder dela, propôs essa parábola do servo trabalhador. O mestre quis mostrar a seus discípulos que a fé é o salário dos bons trabalhadores, e para que esse salário seja aumentado, é preciso que os trabalhadores cumpram primeiramente seus deveres, mas sem ostentação, com humildade, como quem considera pago com as graças recebidas para desempenhar a sua tarefa. A lavoura é o símbolo da religião, que deve ser cultivada por todos. O gado representa os que querem se instruir na religião. O dono da lavoura ou do gado é Jesus, que nos veio trazer esse ensinamento de vida eterna. A fé não é uma coisa abstrata, como a semente de mostarda também não é abstrata. A semente de mostarda, quando xoxa, é estéril, não dá espigas, não serve para condimento, não serve para a gente fazer aquele molho de mostarda que a gente coloca no sanduíche. Não tem valor nenhum. E a fé, que se acha nessas condições, também não tem valor algum. E o que dizer da fé que nem mesmo aparenta semente xoxa de mostarda? Outra circunstância que observamos na parábola, os apóstolos não acreditavam nessa fé que se recebe de um jato, achavam que ela é capaz de aumentar, tanto que pediram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor não tirou deles essa crença. Primeiro, alimentou essa esperança, estimulando-os ao trabalho, à perseverança, ao cumprimento do dever, que é o meio pelo qual alcançariam esse desejo. O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, explica a sua palavra e traz o complemento dos ensinos cristãos, que não podiam ser dados naquela época devido ao atraso intelectual em que viviam. O Espiritismo vem cumprir a sua missão, oferecendo aos homens a explicação sucinta da religião em suas modalidades científica e filosófica. A fé não se define por mera manifestação pública de religiosidade e nem se mede pela quantidade de rezas e preces. A fé é sinônimo de crédito espiritual legitimamente obtido, que se define como certeza na obtenção de determinada coisa, porque procede de determinada situação moral íntima da criatura diante dos códigos divinos e gravados nas páginas da consciência. Os apóstolos disseram ao Senhor: acrescenta-nos a fé. O pedido dos discípulos de Jesus é de plena atualidade, é para nós hoje. Os cristãos de todos os lugares se encontram fustigados por teorias contraditórias, ciências psicológicas sem Deus, pregações visando a dominação do mundo, com esquecimento das conquistas espirituais, o relaxamento das disciplinas religiosas, a zombaria de muita gente contra o hábito da oração, a mercantilização da fé. Muitos ficam admirados como conciliar a inteligência com os ensinamentos evangélicos. Emmanuel
recomenda: deixa os delírios do cérebro aos que procuram a matéria e pede ao Senhor nos conserve os corações na tranquilidade da fé. A fé se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio, com o propósito de realizar alguma coisa. Confiança que dá certeza de atingir o fim pretendido. A fé, para ser poderosa, tem que ser sincera, verdadeira e humilde. A fé, para ser fortalecida, tem que se apoiar em atos de benevolência, em devotamento ao próximo. A fé, que é o salário da alma, só pode ser aumentada naqueles que demonstrem espírito de serviço e se empenhem no campo do altruísmo e da fraternidade cristã. A fé sem obras é morta, e só quem está vivo possui esta faculdade. Não só nós aqui encarnados, mas também os desencarnados. O universo todo é movimento e evolução. A fé também é dinâmica, evolui e se aperfeiçoa. Rodolfo Caligares recomenda: na prática do bem, guardemos sempre uma atitude de modéstia. Tiremos do nosso coração qualquer resquício de orgulho, qualquer pretensão de superioridade. A cada atitude de amor que possamos praticar, demos graças a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de poder servir, dizendo-lhes humildemente: somos uns servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Cumprir o dever com humildade e desinteresse, com sentimento de amor e gratidão ao Criador. Não devemos nos vangloriar do que fizemos. Temos que nos esforçar para cumprir o nosso dever, sem que a isso nos mova a esperança de uma recompensa, a preocupação do cumprimento do dever, o reconhecimento para com Deus e a esperança de satisfazê-lo são os sentimentos que devem nos animar, e não esperar o bônus hora, como é citado lá em Nosso Lar, por André Luiz. Depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. É bom ficar feliz por poder servir. Não peçamos aplausos, por mais alto nos pareça o triunfo. Todos os bens da vida fluem da bondade de nosso Pai. Orgulhar-se das boas obras é escurecer a própria visão, invocando homenagens indébitas que pertencem a Deus. A parábola analisa duas questões imprescindíveis à melhoria espiritual do ser humano: o valor da fé e o esforço para desenvolvê-la. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deva crer. E para crer, não basta ver, é preciso compreender. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve paralisar. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A fé sem obras é problema que precisa e merece atenção, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materializa, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Nós vivemos o Setembro Amarelo há poucos meses. E aí nós fazemos palestras, fazemos campanha, palestra, campanha, palestra, 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 campanha. As pessoas continuam se matando. Então, nós somos palestrantes inúteis, fazemos campanhas inúteis.
Precisamos melhorar nossas palestras para que as pessoas parem de se matar, para que o Setembro Amarelo não aconteça só em setembro, mas em todos os meses, em todos os dias. A vida precisa ser vivida e não ser deteriorada através de um suicídio. E são por esses ensinamentos que Jesus esclarece que a fé possui um poder inimaginável, a ponto de transportar montanhas, ainda que pequena como um grão de mostarda. Esclarece igualmente que a fé se desenvolve através do trabalho incessante no bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra, exige esforço, dedicação, perseverança. A pessoa que tem a fé desenvolvida, confia em Deus, no seu amor e providência, mas também em si mesma. Por conhecer os próprios limites e a própria capacidade de ação, sabe que a verdadeira fé jamais é confundida com a arrogância, mas que deve ser compatível com a humildade. Aquele que tem fé deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Sabe que nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos insucessos que lhe são infligidos. Por outro lado, a fé legítima dá uma espécie de lucidez que permite se veja a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Aquele que a possui caminha com absoluta confiança. O discípulo sincero reconhece, humilde, que perante as provações nem sempre é possível demonstrar a fé que gostaria. Da mesma forma, os apóstolos pedem ao Mestre que lhes conceda fé, como se essa fosse um bem material que pode ser transferido de uma pessoa para outra, como doação ou herança. Ninguém pode transferir a vibração da fé ao espírito ali, porque isso é tarefa que compete a cada um. A fé se adquire, ninguém está impedido de possuí-la. Mesmo entre os mais incrédulos, falamos das verdades espirituais básicas. O processo de aquisição da fé é trabalho cotidiano e persistente. As pessoas de caráter fraco ou que desanimam diante dos obstáculos demoram mais na construção da fé. Muitos iniciam essa aquisição através da religião, outros pelo controle mental, pela meditação e vontade disciplinada. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega aceita tanto o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo, e ficando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer no progresso das luzes. O que é verdadeiro na escuridão também é verdadeiro na luz. É importante considerar que muitas situações podem oferecer oportunidade de despertamento da fé. O seu desenvolvimento, porém, é outra história. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam um vaso divino destinado à manutenção. Em todos os lugares observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm
aos tempos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, muitas vezes, é apenas verbal. O que desvibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos açoites das experiências cruéis. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. O divino mistério da fé é problema de consciência cristalina. Trabalhemos por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por não ignorar que a aquisição da fé é obra dos séculos, foi que Jesus optou por exaltar-lhe o poder, em respostas ao pedido que ele dirigira aos apóstolos. A fé não precisa ser grandiosa, algo fora do comum, basta que seja verdadeira, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. Uma semente tão pequena, se ela for exercitada, plantada no terreno da vida, crescerá e será capaz de realizar coisas prodigiosas, deslocando montanhas ou fazendo uma amoreira desenraizar-se e ser transplantado no mar. A árvore da fé não cresce no coração milagrosamente. O Criador dá tudo, mas precisa do esforço da criatura. A sublime virtude é a construção do mundo interior. Cada aprendiz, cada um de nós aqui, funciona como orientador e operário de si mesmo. Transportar montanhas e árvores por ação da fé são simbolismos utilizados por Jesus no intuito de fixar um ensinamento. Não devem ser considerados ao pé da letra. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos para vencer os obstáculos. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A fé estacionária não é produtiva e se abala às menores contrariedades ou provações. Está claramente representada na alegoria dos servos inúteis, dos servidores que nada mais fazem do que a própria obrigação, que agem de forma mecânica ou rotineira. Depois de exaltar o poder da fé, Jesus faz os apóstolos compreenderem que, para ser fortalecida, a fé tem que se apoiar em atos de benevolência, em devotamento ao próximo, em renúncia pessoal a benefício dos semelhantes. Os bons obreiros, os servos úteis, sabem que é preciso cultivar a fé. Daí o apóstolo Tiago ter afirmado com convicção: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras.
Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo, e transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. É o trabalhador que não termina o serviço, ou o aluno que estuda sem nunca aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem, incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem envaidecer-se e sem escravizar-se às criações que fez. Mostremos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor dará à nossa vida o acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Esta é uma lição das mais belas. Os discípulos, após darem tudo o que podem no trabalho diurno, quer como agricultores, arando o terreno estéril da humanidade, quer como pastores, levando ao pasto do conhecimento, a alimentação e ensino espiritual, as almas famintas e sedentas da verdade, devem ainda, antes de relaxar-se no suspirado repouso, cingir-se a cintura e ir, durante a noite, em corpo astral ou mental, preparar a ceia e servir a seu mestre, para que, com a aproximação propiciada pela ajuda amorosa e dedicada, aumentem cada vez mais seu conhecimento da verdade. Para essas tarefas requer-se obediência, sacrifício pessoal do repouso, abandono a segundo plano de qualquer interesse, requer-se a superação da vontade pessoal própria em benefício da vontade do Mestre, a energia controlada nos momentos de perigo para que as ordens do Senhor sejam cumpridas, mesmo que isso signifique rompimento dos laços sanguíneos de parentesco ou de amizades antigas e arraigadas, colocar os interesses da obra acima dos seus, a fortaleza da mente para não ser afetado pelas palavras ou julgamentos alheios, pelo que os outros possam dizer, o equilíbrio para continuar no trabalho, sem perturbação, mesmo que as grandes perturbações que jamais deverão desnortear a mente do discípulo. E tudo isso terá que ser realizado sem que a emoção se intrometa, para que não haja a atuação de vínculos menos nobres. O discípulo tem que alimentar em si mesmo o sentimento puro e espiritual do perdão, do amor, os quais não podem interferir nas decisões que forem de ordem superior, para resguardar a programação prevista no desenvolvimento do trabalho. Se tudo isso for feito, e depois de tudo isso tenha sido feito, não merecemos nenhum agradecimento. Fizemos o que tínhamos que fazer, portanto, somos servos inúteis. Pode argumentar-se que tivemos alguma utilidade no desenvolvimento do trabalho, mas qualquer outro faria o mesmo ou melhor que nós.
Nós ainda temos que agradecer a honra que nos é conferida de poder trabalhar para grande Senhor. Somos inúteis, pois apenas cumprimos ordens, mas nada acrescentamos de nós. Cumpramos nosso dever sem buscar recurso, nem conforto, nem férias, nem divertimentos, prazeres, recompensas. A vida é superior. Se esta é a sua obrigação, deve ser cumprida à risca. E no final da carreira, saibamos manifestar sinceramente: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Servo inútil que sou, essa mensagem nós trouxemos para hoje. Continuemos trabalhando, fazendo o que o Mestre nos disse para fazer, sem pedir aplausos, sem pedir recompensas, sem fazermos jus ao bônus hora quando estivermos em nosso lar. Nós aqui estamos trabalhando para que a seara do Senhor aumente. E pedimos também que Ele nos conceda um pouco mais de fé. A nossa fé ainda é pequenina. E só com muito trabalho, com muita perseverança, tirando de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, é que nós teremos e faremos jus a essa fé. E ao final do trabalho, agradecer ao Mestre por ter nos escolhido, servos inúteis ainda, mas continuemos trabalhando. Fiquem todos na paz de Jesus. Vamos à nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos mentores que conosco estiveram, agradecemos por mais uma noite de conhecimento e trabalho, que possamos ter aproveitado essas lições, mas ainda somos servos inúteis. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilhar a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade machuque o coração e atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E assim seja.